Meu primeiro vídeo da disciplina de Linguística, unidade 1. Eu vou pegar um pedaço da apresentação e depois eu vou ler o começo da disciplina. Nesta unidade, vamos aprofundar os estudos relativos aos conceitos básicos da ciência linguística, que são seu percurso histórico. Veremos como os estudos da linguagem evoluíram desde as primeiras reflexões sobre a língua. Assim poderemos entender melhor como essa ciência se constitui e chegou aos nossos dias de forma como a entendemos hoje na comunidade científica. Sua definição e seu objetivo de estudo. Apesar de ser composta por várias teorias diferentes, cada uma e com uma visão para a ciência, há um certo consenso sobre o que é estudar linguística, e isso é o que vamos descobrir aqui. As diversas áreas de estudo nela apresentadas aqui, veremos tanto os níveis da análise linguística quanto as áreas de estudos interdisciplinar existentes nessa ciência. Os princípios elementares da teoria estruturalista sendo a primeira grande linha do pensamento linguístico como ciência. O estruturalismo tem em suas bases a teoria da linguística de Ferdinand de Saussure, considerado o pai da linguística. Neste primeiro momento, vamos conhecer as dicotomias que ele propôs para os estudos. Basicamente, é isso, a apresentação. Vou começar. Breve percurso histórico da linguística. Desde a Índia antiga, vemos no mundo o desenvolvimento de estudos da linguagem. Como naquela época ainda não se havia um método determinado para tais estudos, não falamos ainda em uma linguística, e sim em propostas de estudar a língua. A proposta da linguística enquanto ciência moderna veio apenas no começo do século XX, com o estruturalismo de Ferdinand de Saussure. Tem aqui um link que fala mais sobre a vida e a obra do linguista. A partir da página 3, em nosso livro-texto, encontraremos as informações relativas ao percurso histórico dos primeiros estudos na Índia, passando pelos primórdios da linguística saussuriana até os estudos contemporâneos em linguística moderna. Para aprofundar nossos estudos, antes mesmo de uma leitura do guia, vamos assistir ao vídeo Pedagogia da Unesp, Princípios Gerais da Linguística, no qual a professora Cíntia Altman fala dos primórdios da linguística. Ela tem aproximadamente 15 minutos. Tem aqui um link no YouTube. E aí, entendeu as ideias do vídeo? As dúvidas devem ser informadas no ambiente virtual. Nesse tópico, vamos encontrar informações que vão nos permitir passear pelos caminhos do panorama histórico no qual se desenvolveu a ciência linguística como hoje nós conhecemos. Vamos refletir sobre diversos tópicos relacionados às fases históricas dos estudos linguísticos. Mãos à obra. Letra A. Os primeiros estudos sobre linguagem registrados pela história foi na Índia. Aqui, o intelectual indiano Panini desenvolveu uma gramática para descrever
o sânscrito védico. Essa era a língua com qual se escreveram os Vedas, poemas que registravam textos sagrados da religião hindu. Como a maior parte da população não conhecia a língua em que se produziam esses escritos, o gramático preocupou-se em descrevê-la minuciosamente para que o idioma fosse passado pelas gerações e assim os conhecimentos religiosos não ficassem perdidos ao longo do tempo. A gramática de Panini é a primeira que se tem notícia na história. Notar alguma semelhança com a gramática normativa de hoje? Aí aqui tem um link sobre a vida e obra de Panini. Letra B. Como a tradição histórica do Ocidente não tende a valorizar o conhecimento desenvolvido no Oriente, é dos gregos nossa principal herança também no campo dos estudos da linguagem. Mesmo sendo os estudos de Panini pioneiros na área da linguagem, foram os filósofos gregos os primeiros estudos que se mantiveram com base teórica para os tempos de hoje. O que isso quer dizer? Que até hoje encontramos na linguística moderna influência sobre os estudos gregos. Dentre eles, as principais obras foram as de Platão e as de Aristóteles. Nas páginas 4 e 5 do livro-texto, podemos encontrar mais detalhes a respeito do trabalho desses dois filósofos. Depois eu vou fazer um vídeo só com essas leituras do livro-texto. Letra C. Na Idade Média, boa parte das discussões referentes à linguagem foi retomada da antiga clássica. O destaque aqui era para o latim, mantido como língua representativa para a cultura e a ciência. Essa espécie de preservação de língua latina não venceu. No entanto, as expressões inerentes à dinâmica de qualquer língua com o tempo e o desenvolvimento das nações europeias, novas línguas foram dando lugar ao latim, as chamadas línguas vernáculas. Seriam essas línguas que teriam o centro das atenções para serem estudadas a partir de agora. E como isso foi feito? Nas páginas 6 e 7 do livro-texto, vamos encontrar essa resposta. Nesse contexto, é válido destacarmos a importância da gramática Port-Royal. Gramática Port-Royal. Nessa descrição do francês, agora vamos pensar. Por que foi escolhido o método racional lógico para a elaboração dessa gramática? A resposta para essa pergunta pode ser encontrada na página 7 do nosso livro-texto. Letra D. No século XIX, a preocupação dos estudiosos na linguagem era outra. A comparação de línguas ganhou força em quase todos os estudos da época. Tentavam descobrir família de línguas, mas o que era isso? Como faziam esse tipo de estudo? A chamada linguística histórico-comparativa procurava semelhanças e diferença entre as entre línguas da época para desvendar suas origens em comum. Eles acreditavam que, a partir de uma língua mais antiga e mais abrangente, várias outras línguas foram surgindo no planeta, deixando inclusive vestígio das línguas anteriores. Uma família de línguas seria composta então de uma língua-mãe com as novas línguas que dela derivaram. Entre as páginas 7 e 9
7 e 10 do nosso livro-texto, podemos encontrar exemplos detalhados de como era feito o estudo comparativo no século XIX. Vamos dar uma olhada? Letra E. Todo o século XIX teve como principais estudos os da linguística histórico-comparativa. No século XX, entretanto, uma enorme mudança ocorreu nos estudos da linguagem. Era a época do positivismo, no início do século XX. Em poucas palavras, essa corrente filosófica buscava mostrar racionalmente como aconteciam as coisas no mundo. No desenvolvimento de uma ciência, por exemplo, era postulada a necessidade de criação de um rigoroso método científico. Nesse conceito, o professor suíço Ferdinand de Saussure deu um novo passo para na história ao desenvolver um método científico para o estudo das línguas. Ele acreditava que não mais deveríamos nos ocupar de estudar as línguas para descobrir suas famílias. A ordem do dia agora era analisar a língua em seu tempo. A língua era o meio de comunicação entre os seres humanos de uma determinada época. Surge aí a linguística, ciência como um método de investigação próprio para análise de fenômenos formais da língua. As bases dessas ciências estavam indicadas no curso de Linguística Geral, obra póstuma que alunos de Saussure publicaram em 1916. No curso estavam fundadas as bases do estruturalismo. No livro-texto encontraremos informações sobre esse tema entre as páginas 10 e 12. Para sabermos mais um pouco, que tal consultarmos na biblioteca virtual a obra Convite à Linguística de Claudine Normandini. No prefácio dessa obra, Lency Barbissan e Valdir Flores fazem um breve resumo da teoria saussuriana da página 8 à página 12. Boa leitura! Vocês poderão esclarecer suas dúvidas no ambiente virtual. Letra F. Quando foi publicado o curso de Linguística Geral, teve um sucesso enorme. A partir daí, os fundamentos do estruturalismo foram sendo difundidos na Europa e nos Estados Unidos. Neste último, essa teoria linguística informou parceria com a antropologia e a sociologia. Os estudiosos da corrente norte-americana do estruturalismo estavam preocupados, sobretudo, em descobrir como o homem se encontrava na relação entre língua e sociedade. No contexto americano da época, favoreceu a adoção de um método formal de estudo da língua. Diversas tribos indígenas estavam sendo dizimadas pela ocupação territorial europeu. Os intelectuais estavam preocupados em registrar essas línguas para que não os perdessem com a extinção de seus falantes. Nas páginas 12 e 14 do livro-texto, encontraremos mais detalhes sobre a linguística estrutural, principalmente em relação ao trabalho de importantes estudiosos como Sapir, Boas e Bloomfield. Aí temos aqui 3 links sobre obra e vida desses estudiosos. Letra G.
Também na Europa, o estruturalismo se consolidou, sobretudo no circuito linguístico de Copenhague, na figura de Rajiv El-Villeb, não dá para entender, e no circuito linguístico de Praga, com Jacobson e Trubetskoy e Matthäus. Nesses grupos de estudo, desenvolveram-se importantes pesquisas no campo da fonologia, da síntese e da comunicação. É daí, por exemplo, que surgiu a teoria das funções da linguagem, ensinada já há muito tempo em nossa educação básica. Importante. Aqui foram lançadas as bases do funcionalismo linguístico, que se tornariam futuramente um polo oposto ao formalismo de linguística. Oposto. Importante. Nas páginas 14 e 15 do livro-texto, podemos encontrar algumas informações sobre o estruturalismo europeu. Temos aqui alguns links sobre a vida e obra de Louis Hergel Selve, Roman Jacobson e Nikolai Trubetskoy. Letra H. Ainda numa concepção formal de língua, Noam Chomsky, querendo mostrar algumas falhas na teoria do estruturalismo e do behaviorismo, postula novas ideias sobre a linguagem. Para ele, nós já sabemos com a faculdade da linguagem presente em nossa mente. Em outras palavras, somos todos competentes para fazer o uso da linguagem. O que vai diferenciar os usos de cada falante é o desempenho que ele terá de fazer para o uso dessa faculdade da linguagem. É por isso que todas as crianças conseguem desenvolver sua fala materna ainda pequenas, mesmo que cada uma o faça de maneira diferente. Seríamos então capazes de gerar em nossa mente as estruturas gramaticais de nossa língua. Daí que vem o nome da teoria, o gerativismo. Para essa corrente linguística, como todos temos a mesma capacidade para desenvolver a língua, há uma gramática universal que está presente na mente humana. A faculdade da linguagem seria um fator biológico do ser humano. Sobre esse tema, podemos nos aprofundar com a leitura entre as páginas 15 e 18 em nosso livro-texto. No link a seguir, encontraremos um vídeo de aproximadamente 5 minutos, bom para esclarecer essa teoria gerativista da linguagem. Tem aqui um vídeo. E agora eu vou para a letra I. Depois da segunda metade do século XX, vários estudos foram desenvolvidos para além dos tradicionais, como o estruturalismo, o gerativismo e os funcionalismos. Novos elementos foram colocados como primordiais para o estudo da língua, com um movimento chamado virada pragmática da linguística. Questões de contextos e significação passaram a protagonizar a pauta das pesquisas em linguística. É aí que surgem as áreas de estudos
como a própria pragmática, a linguística da enunciação, a linguística de texto, a análise da conversação, a linguística aplicada, a sociolinguística e as análises de discurso. Em nosso livro-texto, das páginas 13, 18 a 23, apresentam-se essas novas tendências de estudos linguísticos. Que tal dar uma lida e tentar resumir um pouco de cada uma das correntes apresentadas? Percorremos até aqui por um resumão histórico de fatos que fizeram a ciência linguística ser o que é hoje. Um grande calendoscópio para enxergar a linguagem nos mais diversos ângulos. É importante destacarmos também que não existe uma teoria melhor ou pior. O que existe são teorias diversas, com diferenciados métodos de pesquisas e investigação da língua. Cada um desses métodos será adequado para o determinado tipo de situação de análise. Devemos, assim, selecionar a teoria adotada a partir de nossos propósitos enquanto pesquisadores. Um exemplo claro que está na análise de uma língua em extinção, cujos falantes já não existem mais e, por isso, não há interação. Para esse caso, o linguista deve se ater de fazer a descrição do material linguístico que foi coletado na entrevista com o falante. Essa descrição deve ser mais formal possível, pois não haverá interação para ser analisada nessa língua. Além disso, vimos que os estudos da linguagem não se iniciaram propriamente com o advento da ciência da linguística. Ele já vem bem antes. É importante que o estudante de linguística tenha essa ideia bem madura na sua cabeça. Uma boa sugestão para nunca esquecer a trajetória dos estudos linguísticos é a elaboração de uma linha do tempo dos estudos da linguagem pré- e pós-saussurianos. Além da sucessão temporal, você pode indicar os principais pontos que caracterizam as correntes de estudo na linguagem. É uma dica que ajuda muito o aluno a ter essa visão global sobre linguística. Tema 2. Definição e objetivo da linguística. Lembrando que o tema 1 foi o breve estudo histórico da linguística. Agora eu estou no tema 2. Depois de toda essa multidisciplinaridade de abordagem mostrada no âmbito dos estudos linguísticos, você deve se perguntar como uma mesma ciência pode ter várias possibilidades para se tratar dos fenômenos da língua. Como podemos identificar um elemento único que as caracterize, antes de mais nada, como abordagens linguísticas? Para ter essas respostas, faça inicialmente a leitura do livro-texto entre as páginas 24 e 27. Vamos encontrar algumas respostas para este questionamento. Primeiramente, na visão de Saussure, considerado o pai da linguística, é necessário fazer uma distinção entre língua e fala. É importante isso. Para ele, enquanto a língua é coletiva, empregada socialmente para fazer com que as comunidades linguísticas se comuniquem, a fala é individual,
característica única e diferente em cada ser humano. De acordo com Saussure, não há como fazer uma ciência analisando a fala, uma vez que ela não pode ser medida, já o que ocorre de maneira diferenciada em cada indivíduo. O objeto da linguística seria, então, a língua, observada na comunicação diária entre os indivíduos de um mesmo grupo social. Do mesmo modo, só poderia ser observada a língua contemporânea ao pesquisador, deixando-se de lado, pelo menos no objeto da linguística, o estudo da língua num viés histórico. Essas posturas diferenciarão o estruturalismo de várias outras correntes linguísticas modernas. Mas aí vão cenas dos próximos capítulos. Vamos aprender no decorrer do curso. Eu vou ler novamente esse parágrafo, porque eu não entendi. Primeiramente, na visão de Saussure, considerado o pai da linguística, é necessário fazer uma distinção entre língua e fala. Para ele, enquanto a língua é coletiva, empregada socialmente, para fazer com que as comunidades linguísticas se comuniquem, a fala é individual, característica única e diferente em cada ser humano. De acordo com Saussure, não há como fazer uma ciência analisando a fala. Repetindo, de acordo com Saussure, não há como fazer uma ciência analisando a fala, uma vez que ela não pode ser medida, já que ocorre de maneira diferenciada em cada indivíduo. O objetivo da linguística seria, então, a língua. O objetivo da linguística é a língua, observada na comunicação diária entre indivíduos de um mesmo grupo social. Do mesmo modo, só poderia ser observada a língua contemporânea ao pesquisador. Repetindo, do mesmo modo, só poderia ser observada a língua contemporânea ao pesquisador, deixando-se de lado pelo menos no objetivo da linguística. O estudo da língua num viés histórico, deixando-se de lado pelo menos no objetivo da linguística, o estudo da língua no viés histórico. Essas posturas diferenciarão o estruturalismo saussuriano de várias outras correntes linguísticas modernas, mas aí são cenas dos próximos capítulos. Há ainda em linguística duas grandes ramificações que vão delimitar a forma como iremos selecionar nosso objetivo de estudo: a microlinguística e a macrolinguística. A microlinguística estuda a parte da língua estritamente linguística e gramatical. Abordam-se vários níveis de análise linguística, a saber, o fonético-fonológico, o morfológico, o lexial, o sintático e o semântico. Já a macrolinguística trata de questões além das propriamente linguísticas. Abordam-se aqui os estudos textuais e discursivos, a enunciação a pragmática, os estudos linguísticos, o contexto, a aplicabilidade de outros estudos dentro
e fora da própria linguística. Voltando para a teoria da linguística, outra diferenciação presente é entre os conceitos da linguagem e língua. A língua, como vimos há pouco, é a forma que, por meio, sobretudo, de palavras, usamos para estabelecer comunicação com nossos pares. A língua cobre esse conceito, mas apresenta muito mais aspectos. Podemos fazer em linguagem verbal e linguagem não verbal. A verbal é aquela que usa as palavras para interação entre os falantes correspondentes. Então, a língua. Todos os outros elementos de comunicação que não fazem uso de palavras no jogo de comunicação, interação, compõe-se a linguagem não verbal. A linguagem propriamente dita, então, seria a soma dessas duas modalidades, a verbal, a língua, e a não verbal, que são as demais formas de expressar na comunicação humana. Para aprofundar esse tema, o objetivo da linguística. Vamos fazer uma leitura de um trecho do Linguística, que é isso é o nome do livro, organizado por José Luiz Fiorin, que se encontra na biblioteca virtual. O texto que vamos ler, o objetivo da linguística, vai da página 46 a 50, dentro do capítulo As Línguas do Mundo. Que pontos principais podemos destacar nesse texto? Escreva-vos no ambiente virtual, mostrando as principais dúvidas que você tiver. Terceiro item de estudo: áreas de investigação e pesquisa da linguística. Como vimos anteriormente, há duas grandes ramificações na linguística: a microlinguística e a macrolinguística. No âmbito da microlinguística, falamos em níveis de análise linguística. Repetindo, no âmbito da microlinguística, falamos em níveis de análise linguística. Na macrolinguística, falamos em áreas da linguística sempre em consonância com outras áreas do conhecimento humano. Vamos lá então conhecer um pouco mais sobre essas duas grandes partes da linguística. Nas páginas 28 e 30 do livro-texto, encontraremos mais informações sobre a microlinguística e seus níveis de análise. Aí aqui fala sobre cada uma parte da microlinguística. Está numerado. Letra A. Fonologia. É o estudo dos sons de uma língua e de forma como eles se articulam para formar sílabas e, por consequência, palavras. Encontramos mais informações no livro. Morfologia. É o estudo da formação das palavras de uma língua. Para isso, ela trabalhará tanto com as palavras propriamente ditas, cujo conceito ainda não é consenso entre todos os estudiosos, quanto com os morfemas, unidades menores que a palavra, porém dotadas de significado. Repetindo, morfemas são unidades menores que a palavra, de uma palavra, porém dotadas de significado. São pequenas, mas têm significado. Síntese.
É o estudo das relações entre palavras e sintagmas. Nas frases da língua também são estudados os processos de formação das frases e de períodos numa determinada língua. Semântica é o estudo do sentido das expressões linguísticas, sendo elas palavras, frases ou blocos maiores, como parágrafos e textos. Uma observação aqui se faz pertinente, caro aluno. Apesar de o título da seção do livro ser a microlinguística, a língua em si, entre aspas, nem sempre se estuda a língua em si nessa área. Quando um pesquisador funcionalista faz uma descrição de alguma língua, por exemplo, ele leva em conta os aspectos contextuais, elaboram para que o usuário escolhesse essa ou aquela forma para empregar. Na macrolinguística, várias áreas do conhecimento se congregam à linguística para estudar determinados fenômenos da língua sobre um viés diferente. Vamos conhecer alguma dessas áreas da macrolinguística. Letra A. Psicolinguística. Área da linguística que estuda a língua no contexto psicológico, abordando temas como a aquisição da linguagem ou o processamento das informações de um texto. Sociolinguística. Letra B. Sociolinguística. Área da linguística que estuda a língua no ponto de vista dos contextos sociais de uso. Para análise da língua, são levados em conta fatores como histórico, geográfico, estigmas sociais, etc. Letra C. Linguística histórica. Área da linguística que estuda a língua do ponto de vista de sua formação histórica, tanto externa, social, entre aspas, quanto interna, etimológica, entre aspas. Letra D. Filosofia da linguagem. Área da linguística que investiga as relações lógicas de sentido existentes da língua. Aqui serão propostas reflexões sobre como a linguística é construída pelo ser humano. Letra E. Linguística aplicada. Área da linguística que estuda a relação, a aplicação de diversas teorias linguísticas, a questão do dia a dia social, especialmente aquelas ligadas ao ensino de línguas. Quase sempre, cada um dos níveis de análise que apresentamos anteriormente pode ser estudado numa dessas perspectivas. Além disso, muitos estudos podem trazer aporte teórico de mais de uma área linguística. Repetindo, quase sempre, cada um dos níveis de análise que apresentamos anteriormente pode ser estudado numa classe dessas perspectivas. Além disso, muitos estudos podem trazer aporte teórico de mais de uma área linguística. Esses fatores significam que nenhum nível de análise e nenhuma área são excludentes. Pelo contrário, eles se combinam na maioria das vezes. Vamos ler a seguir o resumo do artigo científico publicado na revista Tweet, Ciência e Cultura. Só lembrando que sobre o terceiro item que eu estudei, sobre a micro e macrolinguística, tem mais conteúdos deles no livro-texto, nas páginas 28 a 33. Aquilo só foi um resumo. Vamos ler
o texto. O objetivo desse trabalho foi realizar uma reflexão de um processo terapêutico fonoaudiólogo voltado a um sujeito com afasia, a partir da neurolinguística discursiva. Método: os dados analisados foram obtidos através de sessões fonoaudiólogas semanais gravadas em câmera digital de março a outubro de 2010, perfazendo um total de 25 sessões. Cada sessão teve duração de 40 minutos. Resultado: a partir da descrição de 3 quadros que apresentaram métodos de interação linguística entre o afásico sujeito dessa pesquisa e sua interlocutora, foi observado que o espaço terapêutico se instaurou como um lugar onde o sujeito afásico pode rever-se na e pela linguagem. Foi notável que a terapeuta buscou potencializar os recursos comunicativos do afásico nas diferentes situações dialógica para a construção conjunta da significação. Conclusão: 2 pontinhos. A neurolinguística discursiva, teoria a qual embasou este trabalho, oportunizou que a terapeuta pudesse, num espaço terapêutico, reconhecer, valorizar e investir nas potencialidades linguístico-discursivas do sujeito afásico. Fonte C Educacional, acesso em 14 de fevereiro de 2014. Como podemos observar a análise do discurso no artigo, os autores recorreram a aparatos teóricos da linguística, na neurociência e na fonoaudiologia. Isso é muito comum nos estudos da linguagem. A isso damos o nome de interface. Em linguística, há 2 pesquisas que trabalham em interface com outros campos de conhecimento. Para ter uma ideia melhor de como isso pode acontecer, você deve pesquisar na internet casos em que houve a interface da linguística com outras ciências e verificar como isso se deu. Você encontrará muitos exemplos que servirão para o enriquecimento do seu conhecimento. Essa atividade, no entanto, não é obrigatória. Seu objetivo é apenas fazer com que você entenda como se dão esses encontros teóricos na prática de uma pesquisa. O 4º ponto a ser estudado aqui são as dicotonias saussurianas. Já chegamos ao 4º. Esse é o último dessa unidade. As dicotonias saussurianas. Para conhecermos melhor a obra de Ferdinand de Saussure, que tal irmos direto à fonte? Como podemos fazer isso? No site de pesquisa Google, pesquise os seguintes termos: Curso de Linguística Geral PDF. Certamente você encontrará nos resultados algum link que vai direcioná-lo para o texto original do curso de Linguística Geral, traduzido para o português. É sempre bom conhecermos uma teoria com leituras direto da fonte, ou seja, leituras de textos escritos pelos próprios teóricos fundadores dessa corrente teórica. Nessa obra, você irá encontrar alguns dos principais conceitos que vamos desenvolver ao longo da disciplina de Linguística 1. O principal deles, nosso objetivo de estudo, nesta parte da primeira unidade, são as dicotonias. Isso é bem importante. As dicotonias saussurianas. Como o próprio nome indica, elas são termos
elaborados por Saussure, que resumem as características das línguas naturais, sempre com um par de conceitos complementares. Tenta-se mostrar assim as diferenças formadas das línguas aprofundadas no nosso conhecimento sobre as dicotonias nas próximas unidades. Nas páginas 37 e 39, podemos ter uma noção desses conceitos. Saussure fez 4 dicotonias. São língua e fala, a primeira, sincronia e diacronia, a segunda, significante e significado, a terceira, sintagma e paradigma, a quarta. Para que você amadureça as ideias estudadas nesta unidade, assista ao vídeo Curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, disponível. Ok? Tem 11 minutos. Fala sobre essas ideias de Saussure. Lembrando que essa obra de Saussure, do livro de Curso de Linguística Geral de Saussure, de 1916, é uma obra póstuma. Foi lançada pelos alunos de Saussure e foi lançada no idioma francês. Concluímos assim nossa primeira parte da viagem pela ciência linguística. Esperamos que seu rendimento tenha sido satisfatório nas atividades e nas leituras dessa primeira unidade. Nas próximas unidades, vamos dar continuidade ao trabalho. Até breve!